Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais uma videoaula. Esta é a videoaula de número 7. Na videoaula de número 6, nós deixamos como atividade a questão de número 3 e iremos corrigir agora. Na questão de número 3, nós temos o seguinte: lançando um objeto verticalmente para baixo com velocidade escalar de 8 metros por segundo, qual será a sua velocidade escalar ao atingir o solo 30 metros abaixo do ponto de lançamento? Despreze o atrito com o ar e utilize raiz de 664 como aproximadamente 25,8. Então, cá está a nossa resolução. Previamente eu já coloquei aqui, para que nós pudéssemos ganhar tempo. Então, segundo o texto, a velocidade inicial é 8 metros por segundo. Como ele está sujeito a uma altura de 30 metros, logo a ação da gravidade está atuando sobre este corpo. Como queremos saber com que velocidade este corpo chega no chão, então utilizamos a equação de Torricelli. Nela, você vai substituir a velocidade inicial, que é 8, a aceleração da gravidade, que é 10, e a altura h, que é 30. Fazendo as devidas substituições, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 30 dá 600, 8 vezes 8, ou 8 ao quadrado, dá 64. Portanto, 64 mais 600 vai dar exatamente a nossa referência da questão. Raiz de 664, a questão sugere que nós consideremos aproximadamente 25,8. Aí está a correção da nossa atividade, da questão de número 3. E iremos agora para um novo conteúdo. Nós vamos agora falar sobre as leis de Newton. Nas leis de Newton, nós temos uma referência muito interessante sobre quem foi Newton. Eu queria falar algumas delas. Por exemplo, Voltaire, filósofo famoso, escrevera sobre Newton e o seguinte: os Princípia, que foi um dos livros escrito por Newton, dos quais trazem as suas famosas e conhecidas leis, que permitiu fatos extraordinários, como por exemplo a ida do homem à Lua em 1969. Nesta aula não quero discutir quanto ao homem ter ido ou não, mas eu quero deixar aqui que não foi apenas uma vez em que o homem foi à Lua. A gente tem mais de uma oportunidade, a saber, ao todo, o homem foi à Lua até a Apolo 17, com exceção da Apolo 13, que houve um probleminha nos tanques de hidrogênio e o homem não pôde pousar na Lua. Mas nós temos várias expedições em que o homem foi à Lua e uma delas, a primeira delas, desculpa, foi a Apolo 11 em 1969. Então, esta aula não é para discutir se o homem foi ou não. A ciência não tem dúvida disso. Caso isso fosse uma fraude, os primeiros a detectar isso seriam os soviéticos, os russos, e é óbvio, a comunidade científica não trata isso como uma sombra de dúvida, mas como uma realidade, o fato do homem ter ido à Lua. E o homem ter ido à Lua, isso se deve à grande contribuição que Isaac Newton deu para a ciência. Os Princípias, ou o livro Princípia de Newton, tiveram um impacto estrondoso no mundo pensante. Voltaire os explicou numa obra popular. E dentre muitos que falaram a obede a Newton, essa homenagem a Newton, eu queria destacar o que Halley escrevera. Ele dissera que mais perto dos deuses nenhum mortal pôde chegar. Ou seja, é uma ênfase. Espero que a gente não esteja dizendo que Newton é alguma espécie de deuses. Na filosofia
história da ciência, a gente trata isso como não pessoas extraordinárias, mas foram pessoas que deram grandes contribuições. A gente não os trata como gênios, como se estivessem no patamar dos deuses, mas pessoas comuns que dedicaram-se e deram grande pontapé e contribuição para a ciência. E uma dessas contribuições que foi dada, as leis de Newton, permitiu um fato como este, que é a ida do homem ao espaço, o lançamento de foguetes, aeronaves erguendo pessoas do chão, que então se dizia que era impossível o homem voar. Então, essa discussão à parte, nós queremos nesta aula falar sobre as leis de Newton. E sobre as leis de Newton, vamos fazer aqui uma abordagem utilizando aqui esse slide. Newton escrevera as suas leis em um tratado, vamos escrever aqui, um axiomata. O livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Este livro foi escrito em latim por causa da obrigatoriedade do currículo medieval, que exigia que assim o fosse, escrito em latim. Assim como você vai hoje à escola e você é obrigado a estudar uma língua, então o currículo medieval tinha esta obrigatoriedade de que isso fosse feito em latim. Então, a primeira lei de Newton aí está na sua tela. Eu vou tentar falar resumidamente para que a gente não gaste muito tempo na leitura. Então, a primeira lei de Newton, você tem aí ela propriamente escrita, retirada em latim, e a sua tradução logo embaixo. Então, a primeira lei de Newton, o princípio fundamental da inércia, diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja exercida uma força externa sobre ele. Então, fazendo essa primeira leitura, eu acabei falando um pouco diferente do que está escrito na tela, mas é a mesma coisa. Resumindo, a primeira lei de Newton ela diz o seguinte: se os corpos estão em repouso, eles tendem a permanecer em repouso. Se estão em movimento, tendem a permanecer em movimento. A exemplo disso, e como aplicação, a gente poderia pensar no uso do cinto de segurança, porque o passageiro e o corpo no seu interior do carro estão em movimento. Quando o carro para, o corpo tende a permanecer em movimento. Daí a função do cinto de segurança, como também do apoio da cabeça, para evitar possíveis colisões na traseira do carro e você venha ter um problema na sua coluna cervical. A segunda lei de Newton, ela diz respeito à força, ou o que faz o corpo mudar de movimento. Então, a mudança de movimento ela é proporcional à força imprimida. Quanto maior a força, então essa força vai ter que romper a inércia do corpo, ou a força de atrito, até pôr este corpo em movimento. Então, quanto maior for esta força, maior será a sua aceleração. Por isso, a gente poderia pensar numa equação, que embora Newton não dissera isso, mas eu vou escrever aqui, certo? A equação que nós utilizamos no ensino médio, força é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, força é proporcional à massa vezes a aceleração da partícula. Desculpa, gente. Então, o que Newton falou foi sobre o momento da partícula. Matematicamente deduzindo isso, ou seja, a mudança de movimento, você tem esta equação como princípio fundamental da dinâmica. Um corpo, para entrar em movimento, você deve aplicar uma força capaz de romper a sua inércia e pôr em movimento acelerado. A terceira lei de Newton, eu vou pular aqui algumas particularidades da segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio fundamental da ação e reação, ou seja,
a toda ação há sempre oposta uma reação igual ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Uma coisa interessante na terceira lei de Newton nós devemos ter em mente. Qual? É que a terceira lei de Newton, essa ação e reação, ela atua em corpos diferentes, o que significa dizer que se eu tiver um par de força, ação e reação no mesmo corpo, essas forças se anulam. E por que se anulam? Porque elas são dirigidas, porque elas são iguais em módulo, dirigidas a partes opostas. Então, aí está uma das aplicações da terceira lei de Newton. Eu já comentei agora. Essas forças elas atuam em corpos diferentes e você poderia pensar em várias situações. Eu coloquei aqui uma situação, por exemplo, que um ímã exerce uma força de atração sobre um corpo metálico, por exemplo, o ferro. Deixando aqui uma discussão ao lado, o ímã atrai para si qualquer corpo metálico que tenha propriedades ferromagnéticas. Então, a gente sabe que há uma atração do ímã pelo ferro. Também, de acordo, isso é a ação. Também, de acordo com a terceira lei de Newton, nós temos uma reação. Essas ações, elas são mútuas. E é claro, como o ímã e a figura representada em azul de ferro, eles representam corpos diferentes, então essas forças não se anulam. Portanto, aqui há uma atração mútua entre esses dois corpos. Eu queria, para que a aula não se estendesse muito, tratar de maneira mais superficial possível, e aí, a partir das dúvidas de vocês, a gente vai colocando mais exemplos. Um outro exemplo também, a gente poderia citar um nadador que com seus braços exerce força na água em uma direção e a água, por reação, exerce força nos braços do nadador em outra direção, empurrando ou impulsionando para frente. Um outro exemplo também nós poderíamos citar, embora esse seja bem mais complexo, mas um outro exemplo que a gente poderia citar seria o avião. A hélice exerce uma força no ar, puxando para um lado, e por reação o ar impulsiona o avião para o outro lado. Eu quero deixar essas aplicações para vocês e parar por aqui a nossa discussão para que o vídeo não se estenda tão longo, certo? Pois bem, quero deixar como atividade, sempre nós temos uma atividade para as aulas subsequentes. Na aula passada nós deixamos a questão de número 3, ela está respondida. Para quem perdeu a aula, volta lá na playlist. Esta é a aula de número 7. Na aula de número 6 nós corrigimos as questões 1, 2 durante a aula, e a questão de número 3 está corrigida nesta aula de número 7. Aí está ela ampliada na tela, quem quiser acompanhar a resolução. Para a nossa próxima aula, eu queria deixar a atividade do livro, o nosso livro, que é o livro do Blay, da coleção que nós adotamos na nossa escola. Aqui está a referência, a página é a de número 99 e eu quero deixar como atividade as questões de número 1 e 2. Questão de número 1 e 2 é a atividade da nossa aula, vai estar disponível na plataforma. E aí vocês respondam. Na aula de número 8 a gente vai entrar corrigindo essas questões. Até lá, tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite